Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração nesse momento. Gostaria de deixar aqui uma mensagem muito precisa e muito objetiva acerca da salvação. Meus queridos, meus amados, hoje nós vemos muitos assuntos que nos intrigam concernente à graça de Deus. Muitas pessoas estão sentadas na graça de Deus. Por não entenderes que a graça de Deus, que é o favor imerecido da parte do nosso Pai Celestial, que nos alcançou no tempo da nossa ignorância, quando nós ainda éramos gentios, sem conhecer a Jesus, nós vivíamos uma vida desregrada pela falta do conhecimento da verdade. Mas uma vez que nós viemos para Jesus, para Deus nós deixemos de ser ignorantes espirituais. Então Deus, pelo seu amor incondicional, conforme está lá em João 3,16, que fala, porque Deus amou o mundo, amou a humanidade toda, de tal maneira, de uma maneira incondicional, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a base da salvação é crer no Senhor Jesus. O que nos garante a salvação é a fé em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 8, 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, mas nem isso vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que o homem não venha se gloriar. Ou seja, Deus está falando para nós que o homem não tem nenhum mérito acerca da salvação. Por isso ele diz obras, esforço do homem, mérito do homem, Deus está falando. Mas a graça nos alcançou pela nossa ignorância, ou seja, o favor da parte de Deus nos alcançou no tempo da nossa ignorância. Agora, uma vez conhecedor da palavra, conhecedor de Jesus, não seremos mais dados por inocente. Jesus, conversando com seus discípulos acerca do caminho, eles queriam saber o caminho, de que maneira chegariam até o céu, até o Pai. E Jesus sabiamente disse em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade absoluta, única verdade. E Jesus é a vida eterna. Fora de Jesus, esses três requisitos ou fatores não existem. E Jesus disse ninguém. Essa palavra, ninguém, nos leva a entender que absolutamente ninguém pode ir morar no céu a não ser através de Jesus Cristo. Sendo assim, meu querido, você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, único e exclusivo, faça isso hoje, faça isso agora, porque Jesus colocou no tempo presente
Porque o dia de amanhã, meus queridos, não pertence a nós. Nem sabemos se dentro de 30 segundos ou 1 segundo ainda teremos vida, teremos fôlego para confessar o nome do Senhor. João capítulo 1, verso 11 e 12. Mais especificamente o 12, que serve para nós nos dias atuais. Diz assim: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. No 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso, meus amados. Nós lá no princípio, por causa do pecado, nós somos lançados da casa do Pai. Fomos lançados do Éden, que representa a casa do nosso Pai. E com isso perdemos a paternidade de filho. Agora então, Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor incondicional, decidiu colocar o seu plano, o seu projeto de salvação do homem pecador. Por isso ele enviou Jesus para morrer por cada um de nós. Jesus morreu por todos, porque o propósito do Pai é que todos os homens sejam salvos. Isso é o propósito de Deus. Agora salvar-se-ão aqueles que receberem Jesus como único e exclusivo Senhor e Salvador de suas vidas. Quando recebemos Jesus, há uma coisa interessante. Deixamos de ser criatura e tornamos a ser filhos de Deus verdadeiramente. Até então, somos criaturas. Somos justificados diante do nosso Deus e Pai através do sangue de Jesus. É como se nós tivéssemos uma dívida muito grande e alguém viesse e dissesse para nós: a sua dívida está perdoada. Exatamente isso que Jesus fez. Nós tínhamos uma dívida impagável ao nosso Pai Celestial, oriundo do pecado, e Jesus, com seu sangue, pagou a nossa dívida e nos justificou diante do Pai. Com isso, nós fomos novamente recebidos pelo Pai como seus filhos. É muito importante entender a palavra de Deus. Ela é simples, concisa e objetiva. Mas há um processo, querido, na nossa vida com Jesus. Há um processo que nós deveremos de percorrer ao longo da nossa vida. E eu queria falar rapidamente da maneira que o Senhor me mostrou, me colocou. Nós primeiro precisamos reconhecer o grande amor de Deus, que é exatamente João 3,16, ao qual eu citei há pouco. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar, reconhecer o grande amor de Deus. O segundo passo, essencial, reconhecer que somente Jesus salva. Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há abaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens em quem possamos ser salvos. Ou seja, somente Jesus salva. Atos também 16:31 diz claramente: credes no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então a base da salvação é Jesus Cristo, através da nossa fé nele. Diz também que aquele que confessa o Senhor Jesus será salvo. Então nós precisamos confessar o nome do Senhor. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz: a saber, aquele que confessar o nome do Senhor Jesus, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação.
Então nós precisamos confessar o nome do Senhor. Também Mateus capítulo 10, versos 32 e 33, fala claramente: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai que está no céu. Aquele que me negar, porém, diante dos homens, eu também negarei diante do Pai que está no céu. Então isso é muito sério. Precisamos seguir nessa caminhada. Confessar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida é o terceiro passo. O quarto passo é nascer de novo. Por que nascer de novo? Nós precisamos abandonar a nossa vã maneira de viver. Isso é nascer de novo. É você deixar o caminho, da perdição para seguir Jesus. E nós carecemos do batismo nas águas. Que o batismo não é um simbolismo, como muitos dizem. O batismo, ele tipifica, ele aponta para uma verdade. Ou seja, quando nós somos batizados nas águas, como eu disse, a base é crer no Senhor. De nada adianta descer as águas, ou seja, ser batizado, se eu não crer. Diz em João 3, 5 e 6, Jesus falou para Nicodemos: na verdade, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne, do homem, é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, por isso, nós precisamos nascer de novo, não apenas ser batizado, mas mudar de vida de verdade, para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. É isso que Jesus está falando para Nicodemos, como exemplo para nós darmos nas nossas vidas. Marcos 16:16 é fundamental entendermos essa passagem. Diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. Como eu disse, crer no Senhor Jesus é a base de tudo. Por que será que Jesus falou: porém quem não crê será condenado? Porque existem situações que eu não tive a oportunidade de ser batizado. A exemplo daquele homem, aquele ladrão, aquele criminoso que estava ao lado de Jesus e pediu para ele que lembrasse dele quando estivesse no reino de Deus. Ou seja, no seu reino, lembra de mim quando estiveres lá. E Jesus disse imediatamente para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, então existem situações que pessoas não têm a oportunidade do batismo nas águas. É então salvo pela fé somente, assim como Abraão, entre tantos outros que foram salvos pela fé. Meus queridos, a palavra de Deus, ela não aceita emenda, ela não aceita a nossa opinião natural, ela não aceita a nossa sabedoria humana. A palavra de Deus é soberana e absoluta. Ela por si só, ela se explica. Muitas vezes nós fazemos rodeio para falar sobre a palavra de Deus, sobre salvação. Basta uma coisa para a salvação: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas aí nós precisamos ter uma caminhada com o Senhor. Uma vez que conhecemos Jesus, temos que prosseguir olhando para Ele, olhando para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. E Jesus fala claramente os passos que nós temos que dar. O quinto passo é ser batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, como você entenderes melhor. Porque quando recebemos Jesus, meus queridos, recebemos o Espírito Santo, porque Jesus é o batizador. Mas aí nós carecemos de revestimento do Espírito. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder sobre a nossa vida. É um extra, digamos assim, do Espírito Santo sobre a nossa vida.
onde Ele vai nos dar melhor entendimento e discernimento da sua palavra. Então carecemos sim do batismo do Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, em todos os lugares, até os confins da terra. Ou seja, onde quer que você esteja. Jesus disse lá em 24:49, Lucas 24:49, quando ele conversava com os seus discípulos, ele estava se aprontando para subir, ele falou para eles, permanecei na cidade, ou na cidade de Jerusalém, até que do alto recebeis a promessa do Pai, que era o derramamento do Espírito Santo. Muitos estão equivocados quanto a isso, mas é a realidade. O sexto passo, meu querido, é perseverar até o fim. Olha, essa parte é muito interessante, porque muitas pessoas estão sentadas em cima da graça e acham que uma vez veio para Jesus, pronto, está tudo resolvido, agora eu estou com a minha morada no céu garantida. Não é verdade, porque Jesus nos alertou sobre isso. Jesus sempre fecha um assunto e dá ênfase num versículo, ou dois, ou mais, nos chamando a atenção sobre isso. Por exemplo, ele disse lá, em Mateus capítulo 10, verso 22, sereis odiados de todos, ou de muitos, por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que maravilha. Então carecemos perseverar, permanecer firme, fiel a Ele até o fim. E essa fidelidade, amados, não é só para com Deus, não. Essa fidelidade é com Deus e com os homens. A fidelidade com a verdade de Deus, a fidelidade com a palavra, a fidelidade com a nossa fé em Cristo Jesus. Não podemos desistir no meio da caminhada. Marcos 13:13 também fala a mesma coisa. Mesma coisa. Sereis odiados de muitos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não fique sentado em cima da graça. A graça nos alcançou no tempo da nossa ignorância. A graça, o favor de Deus, o favor imerecido de Deus, nos alcançou no tempo da nossa ignorância. Mateus capítulo 24, verso 13. 12 e 13. No 12 diz que por causa da iniquidade, se multiplicar, o amor de muitos esfriará, diz a palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não podemos desistir no meio do caminho, não. Temos que prosseguir essa caminhada firme, olhando para Jesus até o final, até a volta do Senhor Jesus. E o sétimo passo, meu querido, que é o passo mais importante para cada um de nós, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim que dado o som da trombeta e a palavra do Senhor, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, logicamente em Cristo, seremos arrebatados e juntamente com Ele subiremos a encontrar com o Senhor Jesus nos ares, entre nuvens. E lá permaneceremos com Ele para sempre. É isso que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos estar firmes até o final, até esse momento do soar da trombeta de Deus. Jesus virá nos ares. Desta vez Jesus não pisará na terra por causa da iniquidade que existe na terra. Então nós carecemos entender a palavra de Deus, entender a mensagem de Deus acerca da salvação. E o objetivo dessa mensagem, meu querido, não é afrontar a sua fé, não. Não é falar de líderes, apontar erro de ninguém. É falar sobre a salvação,
sobre a vida eterna, porque eu tenho muitos ainda dos meus que ainda não conhecem Jesus, que ainda não vieram para Jesus. Tenho muitos amigos que ainda não vieram para Jesus. E eu tenho um compromisso muito sério com todos. Com os meus familiares, com os meus amigos e com todos aqueles que ainda não conhecem Jesus. É por isso, amado, que eu estou aqui hoje, nesse momento, tirando esse momento especial para falar com você. Quero que você olhe essa mensagem com bons olhos. Se você não tomou uma decisão, tome uma decisão hoje, porque Jesus está voltando. E eu volto a repetir: ninguém poderá morar no céu a não ser através de Jesus Cristo. Essa é a verdade de Deus acerca da salvação. Não vos iluda com uma religião. Não. A religião não salva. A religião é uma ferramenta, ou seja, é um instrumento de ensino acerca de Deus. Mas nem todas levarão a Jesus, nem todas levarão ao nosso Pai Celestial. Não estou aqui para afrontar a sua fé, para alertá-lo de que Jesus está voltando. Muito breve. Veja os sinais, as profecias se cumprindo. E eu faço um convite para você que ouviu esta mensagem. Medite na palavra de Deus. Converse com o Pai em orações, mas ouça a voz de Deus através da sua palavra. Deus usa a sua palavra para falar conosco, usa pessoas para falar conosco. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus não tem prazer na morte de um pecador. A palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte de um justo, ou seja, daquele que já veio para Jesus. Venha para Jesus, correndo. Se saísse dos caminhos do Senhor, volte para Ele, meu querido. Que essa mensagem possa entrar no vosso coração. E eu quero te abençoar nessa tarde. Abençoar a todos que ouvirem essa mensagem. Que Deus derrame do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça e das bênçãos em todas as áreas da sua vida, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus.